Olá pessoal, tudo bem? Vamos discutir agora nessa aula, né, a relação existente entre o Estado, o governo e o mercado, né, nessa sociedade contemporânea, né? Vamos fazer uma abordagem sobre a relação, né, de fato, né, entre o Estado e todos os atores envolvidos, né, e tentar mostrar para vocês o dinamismo que existe, né, nessa relação, né? Porque além de ser dinâmico, essa relação ainda é complexa, né? E que, dependendo das circunstâncias, né, onde o Estado intervém, né, digamos assim, sobre todos os aspectos, né, em relação à sociedade, dependendo da circunstância, o governo também ele pode fazer ter todo um processo de regulação, né? Então, se de um lado o governo ele proporciona a chamada liberdade econômica, né, para a sociedade, né, para as empresas, né, digamos assim, pelo outro lado, dependendo do que está acontecendo na economia, o governo pode manter, né, pode estabelecer uma regulação estatal, ok? E falando, né, no caso da chamada regulação estatal, né, é, por que ela é estabelecida, né? O que acontece de fato para o governo lançar mão da chamada regulação? Primeiramente, tem que entender o que é regulação estatal. Na verdade, regulação estatal é um conjunto de leis, de normas, né? De instrumentos utilizados pelo governo para orientar, né? Controlar as atividades econômicas, né? Existentes dentro do país, né? O governo, para evitar, né? Para tentar corrigir as falhas que existem no mercado, né? Existem várias falhas de mercado, né? Monopólios, oligopólios, cartéis, né? E tudo mais, né? E isso tudo prejudica os consumidores, né? Então o governo lança a mão, né, da regulação estatal para poder, de fato, proteger os consumidores e assegurar, né, o interesse público, né? Equilibrando sempre aquela relação, né, entre a eficiência econômica e o bem-estar social, tá? Como eu estava falando, né, sobre a regulação estatal, pelo outro lado, nós temos também falar um pouquinho sobre a chamada liberdade econômica, né? No caso, a liberdade econômica é o direito concedido, né, a todos os indivíduos, né, a produzirem, a comercializarem, investirem, né, consumirem, sem interferência, né, vamos dizer assim, do Estado, né? Então, quer dizer, é o que nós chamamos de livre mercado, né, livre iniciativa, propriedade privada, sempre com o intuito de existir a menor burocracia possível, né? Facilitando abrir empresas, né? Fazer com que elas, né, possam funcionar adequadamente, gerando empregos. Então, a liberdade econômica ela vai por esse caminho, né? Então, quer dizer, de um lado, eu tenho a regulação estatal, que pode ocorrer a qualquer momento, desde quando, né? Desde que o governo perceba que o mercado não está trabalhando adequadamente, né? Com base nos interesses da coletividade, né? Porque o mercado não pode trabalhar em função dele propriamente, né? Ele tem que atuar em função de toda a coletividade, isto é, de toda a sociedade, em função de toda a população, né? Sem deixar ninguém de fora, ok? E aí, então, diante dessa liberdade econômica, né, que eu acabei de abordar, o Estado, né, de fato, ele vai garantir a ordem, né? Ele vai garantir a justiça, né? O governo, para poder fazer com que, para poder possibilitar que haja de fato essa liberdade, ele vai estabelecer as políticas, né? Política fiscal, política monetária, políticas cambiais. Então, sempre observando, né? Por um lado, né? No caso do governo, o funcionamento pleno do mercado, sem deixar que nada atrapalhe, né? E pelo outro lado, e de uma forma geral também, a gente pode afirmar que as empresas, né, elas têm um único objetivo, é desenvolver o seu objetivo, né, econômico, né, produzir algo e vender, comercializar produtos, prestar serviço com finalidade lucrativa, né? Agora, caso haja necessidade, né, em virtude do funcionamento das empresas e tudo mais, né, o governo pode intervir, né, buscando corrigir essas falhas e reduzir as desigualdades que possam estar ocorrendo, né? Isso é fato. E como eu estou me referindo, né, aqui a governo, Estado, né, e tudo mais, né, população,
né, digamos assim, é bom a gente definir essas palavras, né? Então, quando eu falo, por exemplo, no governo, né, é o chamado governo soberano, né? São as instituições que exercem o poder político e administrativo, né? Principalmente, né, estabelecido, né, no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, né? Isso é o governo soberano. Pelo outro lado, nós temos o Estado, né, que é o país, Brasil, que é a entidade política e administrativa, né? Há também um certo conflito, né, quando você fala o Estado, estou me referindo ao Estado, letra maiúscula, o Estado com E maiúscula, né? Então o Estado é essa entidade política. E temos também a nação, né? Vamos dizer assim, é o grupo de pessoas, né, com a identidade cultural, com todos os fatores históricos, né, linguísticos, né, que define, né, o povo brasileiro, né, e o povo brasileiro é o conjunto de cidadãos, né, vinculados a este país. Então, essas definições, né, são importantes a gente entender, né, a definição do que é o governo, do que é o Estado, né? Então, as ações que o Estado, digamos assim, né, estabelece, né, é sempre em prol da população, em prol do povo, né? Porque a parte mais interessada nisso é o objetivo comum de toda uma coletividade, ok? E para tornar, né, esse estudo, né, principalmente nessa abordagem, né, mais fácil para vocês, né, vamos definir também aqui, né, vamos, digamos assim, algumas palavras, né, e explicar de fato, né, toda essa relação, né, os principais aspectos dessa relação entre o Estado, o governo, o mercado, né, a interação existente, né, essa interação dinâmica existente entre eles. Então, assim, qual é o papel do Estado nesse contexto, né, dessa relação, né, entre o governo, né, e o mercado, né? Digamos assim, o Estado ele atua como um regulador, né, como um garantidor dos direitos, né, contrapondo ao mercado, né? O Estado é indispensável numa sociedade, sem sombra de dúvida, né? Pelo outro lado, a gente tem o governo. Então, o governo é o quê? O governo é o conjunto de pessoas que gerem o Estado, né? Definindo os graus de intervenção, né? É o governo que vai definir se o Estado é mais liberal, se o governo é intervencionista, né? Que economia de mercado vai existir dentro desse país, né? E, consequentemente, o que o governo estabelecer de intervenção ou não vai definir uma estabilidade na economia, né, e, consequentemente, o seu crescimento, ou não. Né? Então, todo resultado de uma economia depende do papel do governo em relação ao que ele está fazendo. Né? Então, enfim, que pode não parecer, mas são as ações do governo que vão possibilitar o crescimento ou não de uma economia. Principalmente, né? É lógico que, também não posso deixar de dizer que o governo ele sempre sofre muitas interferências estrangeiras, né? Então, por exemplo, nós temos aí, basicamente, estamos vivendo numa era, né, de muitos conflitos internacionais. E esses conflitos internacionais, com certeza, afetam a economia brasileira. Seja por uma importação de um produto que o Brasil necessita, né, uma matéria-prima que o Brasil necessita, né, para poder produzir um produto brasileiro, né, seja qualquer matéria-prima necessária, né. Pelo outro lado também, as importações que o Brasil precisa fazer também para poder, né, compensar na balança comercial, né, então ele depende também, depende de vender, ele precisa vender, né, precisa exportar os seus produtos, né, porque essa relação importação e exportação, ela precisa ter sempre um equilíbrio, né, para de fato, né, a balança comercial não ter, né, um déficit tão gigantesco, né? Enfim, né? Então o governo ele vai acompanhar todas essas movimentações e vai, digamos assim, né, permitir, né, que determinadas ações ocorridas por parte das empresas, né,
ocorram sem nenhum problema, né? Mas caso haja necessidade, o governo pode intervir, né? E o mercado? O mercado, né, é aquele elemento fundamental, né, para que haja uma satisfação por parte dos consumidores. Por quê? Porque tudo aquilo que nós precisamos enquanto consumidor, né, que somos, ou consumidores que somos, né, nós buscamos junto ao mercado. Então eu preciso comprar as coisas, né, mas pelo outro lado eu preciso que as empresas também nos forneçam, né? E esse fornecimento tem que ser dentro de um contexto de preço justo, né? Preços que atendam às nossas necessidades, que sejam compatíveis à nossa renda. Então, pelo outro lado também, o governo, né, ele acaba tendo ações junto às empresas, né, em relação a políticas salariais, que pode não parecer, o governo também ele tem um olhar muito forte, muito firme sobre esse aspecto, né, porque a renda do trabalhador vai definir o seu consumo, né, sem sombra de dúvida. Enfim, né, então o mercado ele é basicamente, né, um ser de bastante importância nesse contexto, né, e que está sempre buscando a eficiência e a competitividade, né, gerando produção de bens e serviços, sem sombra de dúvida. E essa interação, né, dinâmica que ocorre entre esses atores, né, ela está sempre voltada a quê? A corrigir falhas do mercado, né, e gerar bem-estar, né, cada vez mais. Agora, caso haja qualquer desvio, qualquer mudança, né, o governo ele automaticamente ele vai intervir. Resumindo, né, então a gente pode afirmar o seguinte, né, que a contemporaneidade, né, desculpe, gente, a contemporaneidade busca um equilíbrio, né, sempre com o intuito, né, de fazer com que o mercado, né, ela tenha uma possibilidade cada vez mais de imprimir um desenvolvimento econômico, né, cada vez maior, né, porque vivemos num momento, né, bem específico, né, onde o governo, né, ele tem um papel, digamos assim, um pouco distante, deixando as empresas, né, desenvolverem o seu papel junto à economia, né, e paralelo a isso, né, os órgãos de fiscalização e controle, né, ficam atentos, né, a qualquer movimento, né, que não seja aquele que vá atender os anseios da sociedade, né. Enfim, né, o mercado funciona como um motor de desenvolvimento econômico e o Estado atua como um agente regulador e, ao mesmo tempo, um provedor de bem-estar social, né? Quer dizer, formando um tripé essencial, né, para a sustentação da economia, né? Porque, de fato, né, a sustentação da economia tem, de um lado, o mercado consumidor, né, e as empresas que vão oferecer aquilo que os consumidores desejam, né? Isso aí é fator fundamental. E tendo, né, digamos assim, no centro de tudo, né, o governo acompanhando e deliberando, né, tudo aquilo que for necessário para manter essa economia, né, atuante, né, sem ter nenhum tipo de desvio, né, de objetivos, ok? Então é isso, pessoal. Termino essa aula aqui. Espero que vocês possam ter entendido um pouco sobre esse assunto, né? E temos muita coisa a falar adiante, ok? Um forte abraço a todos.